E aí, pessoal? Para quem está de olho nesse grande concurso público para professor lá em Feira de Santana, chegou o momento. A gente vai decifrar junto, sabe, os pontos mais importantes desse edital, passo a passo, para não sobrar nenhuma dúvida. Bom, para começar, é importante saber quem é quem nesse jogo. De um lado, a Prefeitura de Feira de Santana, que é quem está oferecendo as vagas, e do outro, o IDECAM, que é o instituto que está organizando tudo, toda a seleção. Entender isso já é o primeiro passo. E olha, não é qualquer oportunidade, não. A gente está falando de 1.000 vagas imediatas. Isso mesmo, 1.000 vagas para começar já. E ainda tem a formação de cadastro de reserva, o que quer dizer que mais gente pode ser chamada com o tempo. É muita vaga. E todas essas vagas são para um cargo bem específico, professor. E claro, precisa ter formação em nível superior. É uma chance totalmente focada na galera da educação. Para ninguém se perder, a gente montou um roteirinho bem simples. Primeiro, vamos falar do tamanho dessa oportunidade. Depois, como fazer a inscrição certinho. Aí, a gente vê as regras de isenção e cotas, detalha como vai ser a seleção e, no final, um checklist para ter certeza de que está tudo na mão. Então vamos lá. Seção 1. A grande oportunidade. Pensa nessa nossa conversa aqui como um guia para navegar pelas regras oficiais do concurso. Bom, todo mundo sabe que a porta de entrada para um cargo público efetivo é o concurso público, e a regra de ouro de qualquer concurso é uma só: o edital. É fundamental pensar nele como a lei do concurso, sabe? Tudo que precisa saber está ali. É a única fonte da verdade, mais importante que qualquer dica por aí. E aqui está um ponto que, nossa, é crucial. Toda a comunicação oficial, tipo inscrições, resultados, convocações, tudo acontece em um só lugar: o site do IDECAM. A dica é, já salve essa página nos favoritos e crie o hábito de dar uma olhadinha lá sempre. Beleza? Seção 2. Agora vamos para a parte prática, aquela que sempre gera um monte de dúvidas. Como é que faz para garantir que a inscrição seja feita direitinho, sem nenhum problema? Atenção máxima aqui, pessoal! Datas e horários. As inscrições começam às 2 da tarde do dia 22 de dezembro de 2025 e terminam exatamente um mês depois, dia 22 de janeiro de 2026, faltando um minutinho para meia-noite. É bom já colocar um alarme para não deixar para a última hora. O processo é todo pela internet e foi feito para ser bem simples. Basicamente, são 4 passos. Primeiro, acessar o site do IDECAM. Segundo, preencher o formulário. E aqui, gente, muita calma e atenção em todos os dados, tá? Terceiro, gerar o documento para pagamento. E por último, o passo mais importante de todos: pagar a taxa para confirmar. Sem o pagamento, a inscrição não vale. Tem uma frase no edital que é fundamental entender. Ela diz que, ao se inscrever, a pessoa está declarando que conhece e aceita todas as regras. Traduzindo, depois não dá para dizer, eu não sabia. Por isso que ler o edital inteiro é tão, mas tão importante. Essa é a clássica. Fiz a inscrição, mas depois vi que errei um dado. E agora? Posso fazer de novo? O edital responde isso bem claramente. Sim, pode se inscrever de novo. Só que o sistema vai considerar válida apenas a última inscrição feita. Todas as outras, as anteriores, são canceladas automaticamente. E um detalhe, o dinheiro pago nelas não é devolvido, viu? E olha que notícia boa na hora de pagar a taxa. O edital está bem moderno nas opções. Além do tradicional boleto, agora dá para pagar com Pix ou até no cartão de crédito. Isso ajuda demais, né? É muito mais prático e rápido. Entrando na terceira sessão, agora o papo é sobre as situações especiais. Quem pode pedir para não pagar a taxa de inscrição e como é que funcionam as vagas reservadas, as cotas. O edital mostra 2 caminhos para conseguir a isenção da taxa. O primeiro é para pessoas com deficiência, que têm uma renda familiar de até 2 salários mínimos e que também participam de programas sociais do governo. A segunda possibilidade, que é mais abrangente, vale para qualquer pessoa que esteja inscrita no Cadastro Único, o famoso CadÚnico. E falando em inclusão, o concurso reserva 5% de todas as vagas para pessoas com deficiência. Isso é lei no Brasil e é para garantir que todo mundo tenha a chance de participar. E seguindo a política de ação afirmativa da cidade, tem uma reserva bem importante de vagas. 20% do total é destinado para quem se autodeclarar afrodescendente ou indígena. E aqui vai uma informação que é super importante e está no edital. Se uma pessoa se encaixa nos critérios tanto de pessoa com deficiência quanto nos de cota racial, ela pode sim se inscrever para concorrer nas 2 listas ao mesmo tempo. Um direito não anula o outro. Chegamos na seção 4, o coração do desafio, as etapas de seleção. Entender como a avaliação vai funcionar é o segredo para uma boa preparação.
O concurso vai ter 3 fases. As 2 primeiras são as provas, a objetiva, que é de marcar X, e a discursiva, que é uma redação. Essas 2 têm caráter eliminatório, ou seja, precisa de nota mínima para passar, e também classificatório, porque a nota define a sua posição na fila. Já a terceira fase é a prova de títulos, que é só classificatória. Ela só soma pontos, não elimina ninguém. E chegamos na nossa última parte. Um checklist bem rapidinho só para garantir que os pontos mais importantes ficaram na cabeça. Então, para fechar. Primeiro, concentrar tudo no site oficial do Decam. Segundo, ter o cronograma sempre por perto para não vacilar com nenhum prazo. Terceiro, lembrar daquela regra de que só a última inscrição é que vale. E a dica de ouro, essa nossa análise aqui é um guia, mas a leitura atenta do edital completo é a melhor ferramenta de preparação que existe. Agora, com as regras do jogo mais claras, com o caminho todo desenhado, fica a pergunta no ar. Quem aí está pronto para dar esse próximo passo e ir em busca dessa super oportunidade de carreira?